Olá, hoje é dia 17 de março de 2020. Estamos vivendo uma crise, uma pandemia pelo Covid-19 e procurei algumas informações com conselhos e orientações específicos para um grupo de pessoas, a gestante e as pacientes que tiveram parto recentemente. E até agora não vi nenhuma divulgação muito específica para esse grupo de pacientes. Então, colocarei algumas informações nesse vídeo e caso você tenha recebido, somará mais a reforços positivos para o cuidado em relação a esta pandemia que está assolando a todos nós. O primeiro relato da infecção desse novo coronavírus foi em dezembro de 2019, ou seja, há 3 meses. Portanto, não há experiências e informações acumuladas que gerem capacidade de definir todas as questões em relação ao Covid-19. Portanto, com a chegada de novos dados, essas informações poderão mudar a curto prazo. Cumpre lembrar que, diante de uma infecção respiratória, a gestante está mais propensa a situações mais graves, tanto por uma questão fisiológica quanto pela menor resposta imunológica. Essa situação ficou muito evidenciada em 2009, quando, na crise da gripe suína, 1% da população afetada foram as gestantes, mas elas foram responsáveis por 5% das mortes pela infecção do influenza A do subtipo H1N1. Soma-se ainda a taxa de mortalidades em infecções pregressas de outras espécies de coronavírus, como o SARS e os MERS, as gestantes tiveram quadros mais graves. Mas, felizmente, aparentemente, no caso do Covid-19, parece que essa situação ela não está ocorrendo, ou seja, a gestante ela não está propensa a ter quadros mais graves. Ainda assim, é muito importante recordar que a gestante abriga uma ou mais vidas e ela tem algumas limitações em relação a alguns exames e alguns tratamentos. Portanto, vamos focar em algumas perguntas em relação ao Covid-19 e a gestação e o puerpério. A primeira pergunta é: a gestante pode fazer os testes para a confirmação da infecção pelo Covid-19? Sim, ela pode fazer todos os testes, mas cumpre lembrar que as amostras obtidas do trato respiratório inferior baixo, ele acaba tendo uma sensibilidade e uma especificidade melhor quando colhida em vias aéreas altas. E muitas vezes, para a coleta dessas amostras, são necessárias sedações, que fica um pouco mais restrita em mulheres grávidas. Em relação aos exames de imagem, o exame mais indicado numa situação de gravidade, de piora do quadro respiratório diante da infecção do Covid-19, é o raio-x e principalmente a tomografia computadorizada do tórax. Mas esses exames envolvem radiação. E gostaria de ressaltar e deixar bem claro que, apesar dessa radiação poder ser nociva, a dose ela é muito menor do que aquela limitada pelo Colégio Americano de Radiologia e pelo Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia e, portanto, pode ser feito durante a gravidez. A próxima dúvida é: qual o melhor local de tratamento em gestantes? Em casos leves da infecção pelo Covid-19, recomenda-se o tratamento domiciliar com isolamento em local apropriado. Já em casos mais graves, recomenda-se um serviço terciário, um hospital que disponha de UTI neonatal, UTI adulto, com todos os equipamentos necessários de ultrassom, obstétrico, tomografia, que permite a execução e a rápido resultado de exames laboratoriais, que tenha anestesista, que tenha pneumologistas, infectologistas. Portanto, os hospitais com foco em maternidade podem carecer de recursos para o atendimento completo diante dessa situação. A terceira pergunta é: quais os medicamentos que a gestante pode utilizar? Até o momento, não existe nenhuma medicação antiviral que foi comprovado sua eficácia sobre o Covid-19, apesar da existência de algumas alternativas que estão sendo testadas.
Em relação às medicações de suporte para a parte respiratória, praticamente não existe nenhuma limitação. E, eventualmente, pode ocorrer uma infecção bacteriana secundária à infecção do Covid-19. Portanto, o uso de alguns antibióticos precisam ser muito bem balanceadas para utilização e segurança na gestante. A quarta pergunta: a infecção pelo Covid-19 pode levar a parto prematuro, baixo peso de nascimento e menor vitalidade ao nascimento? Sim, a infecção pelo Covid-19, conforme mostrado em alguns estudos, aumenta o risco de parto prematuro, de menor peso ao nascimento e uma menor vitalidade ao nascimento. E dessa forma, a gestante, ao carregar uma vida, ela deve ter um cuidado dobrado, triplicado inúmeras vezes para evitar a infecção pelo Covid-19. Outra questão: o Covid-19 pode atravessar a placenta e levar infecção ao bebê? Aparentemente não. Em um estudo publicado recentemente, na qual acompanhou 9 gestantes e após o nascimento foi testado por meio de amostra colhida de lavado da traqueia do bebê, do sangue umbilical e também do líquido amniótico, todos esses testes em 6 gestantes que foram testadas foram negativas. A gestante com infecção confirmada pelo Covid-19 pode ter parto normal e pode ser aplicada analgesia? Sim, se ela estiver em condições clínicas plenas, ela pode escolher e optar e ter o filho por meio do parto normal com analgesia, sem nenhum problema. Já em situações de limitação respiratória, recomenda-se a cesárea. A mãe com Covid-19 pode amamentar e cuidar normalmente do seu bebê? Sim, se ela estiver em condições clínicas plenas e adequadas, ela pode amamentar com máscara cirúrgica. No entanto, após a amamentação, manter o bebê na distância de 2 metros dela. Já em mulheres com uma situação clínica agravada pelo Covid vírus, principalmente em relação à parte pulmonar, é recomendável fazer a extração manual ou por meio de bombas do leite, armazenar esse leite e poder ser utilizado posteriormente por ela. E ao aumentar a sucção do leite, vai manter a amamentação após a resolução da infecção. E a última pergunta é: quando a gestante é infectada pelo Covid, aumenta o risco de malformações? Aparentemente não. Não existe nenhum estudo que comprovou que as mulheres que tiveram infecção pelo Covid, pelo SARS ou por MERS, que pertencem à mesma família do coronavírus, teve um risco maior de bebê com malformações. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de enfatizar o ponto mais importante para todos nós, não somente as gestantes e as puérperas, mas a toda a população, tá? Cuidado, evitar aglomerações, conforme já está sendo amplamente divulgado, e o mais importante está aqui, tá? A utilização de álcool gel e proteção individual para diminuir o risco de infecção pelo coronavírus. E vamos vencer essa batalha mais uma vez. Muito obrigado por todos.